Feliz dia, amadas mamães, tá? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que a gente possa ter um tempo aqui especial, não é? E esses dias são dias que a gente normalmente traz alguns textos bíblicos que falam bastante ao nosso coração, não é? E um deles, Isaías 49:15, estou trazendo aí na nova versão transformadora, que fala assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? E é interessante quando você vê Deus usando vocês, mães, como um parâmetro de um amor que é praticamente divino, que é sublime, não é? Fala, o amor de mãe é quase divino. Deus está usando o amor de mãe como um padrão mais alto de amor, além do dele, que é absoluto, logicamente, né? Mas na terra entre os mortais não existe outro parâmetro para comparar com isso que vocês sentem pelos filhos. Tem uma, de ontem para hoje, né, o pessoal colocou vários desses filminhos, tal, e tem um muito legal, não sei se vocês viram, um menino atravessando a rua com um urso, assim, né? E aí o carro vai fazer, o urso... E aí depois, várias coisas mostrando a mãe, né? Que assume o papel de vários animais fortes e não sei o quê, né? Então, essas são vocês. Mas é interessante que Deus fala assim, ó, né? Então, é um amor, o amor de mãe é sublime, por isso que eu falo, né? Um amor quase divino. Mas Deus fala assim, mesmo que isso fosse possível, que o amor das mães falhasse, eu não me esqueceria de vocês. Eu não sei qual foi a tua experiência com a tua mãe, porque nós aqui... nós temos várias mães aqui entre nós, mas nós temos mais filhos e filhas do que mães, não é? Então, é muito importante a gente saber, ainda que esse amor divino de uma mãe possa falhar conosco, o amor de Deus nunca falha. Amém? E então, esse amor que é tão perseverante, o amor de mãe por seus filhos. Então, deixo mais uma vez os parabéns a vocês, porque vocês são bem-aventuradas, né, portadores desse amor. Mas será que existem riscos no exercício desse amor? Por vocês amarem tanto seus filhos, será que de vez em quando não existe aí algumas pisadas na corda? E aqui queria trazer alguns questionamentos para você mesmo se analisar, né? Esse amor pode se tornar complacente, por exemplo? O que é complacente? Um amor permissivo, né? Ah, meu filho, puxa. Ah, está tão frio, ele não quis acordar para a escola, mas também, né? Sabe essas coisas que, de repente, pode passar pela cabeça? Não é? Então, um ponto para reflexão. Será que o amor de mãe pode se tornar possessivo? Não querer dividi-lo, por exemplo, com as primeiras namoradinhas que aparecem, coisas assim, né? Querer ficar ali no controle. Será que esse amor de mãe pode se tornar negativo em alguns momentos? Uma influência negativa, ao invés de positiva, com a sua ânsia de controle? Então, o que eu queria trazer nos próximos minutos é como posso evitar essas ciladas do amor, amém? E eu estava, dentro das pesquisas que a gente acaba sempre fazendo, até em essas datas comemorativas, que você corre um grande risco de sempre falar das mesmas coisas. E eu vi uma série de um pastor numa igreja muito grande nos Estados Unidos, uma igreja que chama Gateway, uma igreja que tem mais de 20 mil membros. O nome desse pastor é Robert Morris, né? Eu mencionei ele outro dia. E ele fez uma pesquisa, ele trouxe o resultado de uma pesquisa bíblica que ele fez, embora não tenha nenhum versículo específico que trate, mas ele mostrou como a Bíblia entende essa questão das idades. E eu queria compartilhar com vocês isso, as etapas da vida. E a gente pode dizer, acho que todos estamos de acordo ali, né? Infância, adolescência e um nome que é interessante no português, né? Adultidade, né? Se eu pusesse aqui adultidade, vocês iam achar que eu tinha errado, né? Mas está lá no dicionário, mas a gente chama mais assim, idade adulta. Essas 3 fases. Então, como é que você encontra isso na Bíblia, mais ou menos delineado? A infância, de 0 a 12 anos,
A adolescência, de 13 a 19. No Brasil, por exemplo, fala que a maioridade é 18 anos, né? 18 e 21 são os dois marcos, mas na Bíblia você vê muito isso, de 13 a 19 anos. E a idade adulta, a partir dos 20. Então, sabe aqueles filhinhos amados que estão lá em casa, tal, né? Jogando videogame, né? Eles não são mais crianças, viu, queridas? Não são mais adolescentes, né? Então, a partir dos 20 anos, eles são adultos. E eu queria que a gente visse algumas diferenças disso. Mas eu queria começar com um texto muito conhecido, de Efésios 6, onde aparenta ter as três realidades aqui nessa orientação de Paulo para todos nós. Ele fala lá: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Isto é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Acho que a gente já falou várias vezes desse texto, não é? Mas, fazendo a diferença aqui, ele começa falando às crianças, aos filhos, não é? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Obedecer. Então, obedecem o quê? Obedecem às instruções dos pais. Amém? Obedecem às instruções do pai. Então, nós podemos dizer que nessa escala, né, das ações recomendadas aí por fase, nós temos na infância, aquelas crianças lá de 0 a 12 anos, certo? Essas linhas não são umas linhas tão claras assim, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, depende muito de cada criança. E a gente tem uma tendência hoje em dia, não sei se... Eu sei que vocês não, ok? Nem vocês que nos escutam, vocês que estão nos assistindo aqui. Eu sei que vocês não. Mas existe uma tendência no nosso mundo, fala assim, meu filho é precoce. Já escutou isso em algum lugar? Meu filho é precoce. Aí ele vai sendo precoce e tal. Quando ele chega naquela idade que deveria ser da idade adulta, aí a mãe esquece disso e continua tratando ele como um bebezinho, né? Como minha sogra chamava de meu pintinho, né? O filho caçula dela, o queridinho, né? Então, instrua. Engraçado, você pega as Bíblias em inglês, né? Essa passagem aqui, né? Ensina, aqui, ó. Ensina a criança, Provérbios 22, eu estou pondo aqui na Almeida, fala assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse verso é muito importante, gente, né? Então, a Ara das Bíblias mais tradicionais nossa é a única que fala ensina. A maioria das outras Bíblias, elas puxam, né, do hebraico, aí, Shanak, não importa para a gente, que é essa ideia de treinar, instruir, dedicar. Se você pegar as Bíblias em inglês, por exemplo, eles falam train up, né? Ou seja, de treinar realmente, de instruir. Então, é como a criança, enquanto ela é criança, e vários de vocês aqui têm crianças nessa fase, a gente tem uma tendência a querer arrazoar com as crianças, ensinar as crianças como pensar, mas não é a fase que elas estão vivendo, né? Elas estão vivendo uma fase que elas estão dizendo para nós assim, por favor, pelo amor de Deus, me ponha limites. Por favor, pelo amor de Deus, me diga até onde eu posso ir. Por favor, me diga o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Não é? Mas a psicologia moderna, me perdoe que eu diga assim, tem tentado trazer outras orientações diferentes desse livro. E eu posso dizer para vocês, se vocês seguirem esse livro aqui, não vai dar ruim. Amém? Não vai dar ruim. Não é? Engraçado que esse pastor falando, disse que, por exemplo, o negócio da disciplina. Eu vou ler aqui, vou avançar um pouquinho, e aí eu explico isso. Né? Aí você fala assim, né? Porque ensina a obedecer, né? Instrui a obedecer, treina para obedecer. Mas como obedecerão? E aí a Bíblia também traz a resposta. Próprio Provérbios 23, tem um versículo que eu sei que é odiado por muitos, e por muitos pais e mães modernos, não é? Porque fala assim, não evite disciplinar a criança. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá.
Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Interessante, não é? Naara fala assim, tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Né? Eu sei, estava conversando com uma pessoa um pouco antes aqui, que teve um pai um pouco mais austero que a média. Então, pode ser que você olhe para isso e fale, puxa, eu apanhei tanto e não aprendi. Né? Certo? Existe uma regra de justiça aqui, existe uma regra de sabedoria divina, de saber fazer as coisas na hora certa. E depois, um pouquinho mais para frente, eu vou tocar aqui qual seria uma regra lógica da gente usar isso. E aí você fala, não, mas eu não concordo com isso. De repente, isso está passando pela tua cabeça. Né? Tem um outro verso de Provérbios 13, que fala assim, ó, quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Interessante isso, não é? Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Ou cedo o disciplina, né? Diz algumas Bíblias aqui. Né? Então, interessante que quando você... Chega uma fase que aquele menino... Eu falo menino, né? Parece que menino sempre é o mais ruim, não é? Mas não é, não. Né? De vez em quando tem umas meninas que são, né? A mulherada sabe fazer a coisa. Certo, Ana? Tem a mulherada que sabe fazer a coisa. Então... É bom que a criança saiba assim, né? Coisas ruins acontecem a quem faz coisas ruins, né? Se você fizer, vai ter castigo, né? Vai ter castigo. Né? Ah, mas meu filho, minha filha, tal, é muito precoce, ela faz perguntas, quer saber, né? Então, é interessante aqui que outro dia a nossa querida missionária Ellen White, né? Ela postou um negócio, acho que foi a Belkis que compartilhou comigo, e eu vi lá. Ela conta a história, de uma história que talvez aqui a maioria de vocês não conheça. Os mais antigos de fé, teve uma época que leu os livros de uma mulher, ela era, acho que era holandesa, né? Corrie ten Boom. É uma mulher que foi exilada nos campos de concentração lá da Alemanha, sabe? E ela quase morreu. Tem umas passagens. Tem um livro dela que chama O Refúgio. Tem vários livros, mas o livro que conta isso chama O Refúgio Secreto. É uma história muito impressionante, muito boa, não é? E interessante porque ela diz que Deus salvou ela, por exemplo, os piolhos, né, que parece uma praga, que os piolhos acabaram salvando ela. Ela e a irmã, num período, porque elas ficavam no quarto, no campo de concentração, e aí tinha tanto piolho que aí aquelas as supervisoras de quarto, as mais carrascas, que mandavam matar qualquer mulher lá por qualquer coisa, acabavam não entrando lá porque elas não queriam pegar piolho, então elas conseguiram sobreviver por causa dos próprios piolhos. Até isso Deus pode usar, né, na nossa vida. Interessante isso. Mas essa menina conta, né? Quer dizer, essa mulher conta no livro que teve um dia que ela viu falar um negócio sobre pecado sexual. E ela não sabia o que era. Ela estava naquela fase, então, infância, né? Sei lá quantos anos, 8, 9 anos, alguma coisa assim. E aí ela estava andando no trem com o pai e aquele negócio na cabeça dela. O que é isso? Pecado sexual, pecado sexual. E aí ela fala assim, sexo, eu sei o que é. Sexo é aquilo que diferencia os meninos das meninas, né? Então, sexo ela sabe o que é. Pecado, eu também sei o que é, porque ela tinha uma tia que era muito carola, ela fala o nome da tia, é aquilo que deixa minha tia tal zangada. Mas as duas palavras juntas, eu não sei o que é. Aí diz que ela estava com aquilo na cabeça, então ela chega para o pai, os dois no trem, imagina aqueles trem, né? Andando lá, e ela fala, pai, o que é pecado sexual? Aí diz que o pai olha para ela e falou, ele fez como ele sempre fazia, com todas as perguntas que eu fazia, mas naquela hora ele não falou nada. E ela se surpreendeu, mas aí tem um momento que ele levantou no trem, estavam num vagão, né? E aí ele pegou a mala, ele tinha uma mala enorme, que ele era relojoeiro, né? Tinha relógio, peça de relógio e tal. Ele pegou aquela mala, e fico imaginando aquelas valizonas marrom, né? De couro, e pôs no chão, e falou, Corrie, pega para mim a mala e leva lá fora. E aí disse que ela tentou pegar a mala, só que ela não conseguia levantar, nem nada, né? E aí disse que ele virou para ela, falou, então, Corrie, tem coisas de conhecimento que é mais ou menos como isso daqui, né?
Então, assim como você não está pronta, preparada para carregar essa mala, suportar o peso dessa mala, você não está pronta para saber essas coisas. Quando você estiver pronta, eu mesmo vou te contar. Amém? Então, esse é um pouco do trabalho dos pais. Então, não fazendo um contraponto com aquilo que o Vinícius falou, mas, por exemplo, nós estamos num momento da vida nacional que existe, e eu diria que quase vai ser inexorável, que a gente não vai conseguir resistir a isso. Eles querem ensinar para os seus filhos, 5, 6, 7, 8, 9 anos, coisas sexuais que talvez você aprendeu com 30. Não é? A cabecinha deles não está pronta para isso. A cabecinha deles está para brincar. Não é? Então, eu acho que os pais desta era têm uma responsabilidade dobrada de filtrar. E como Romanos 12 diz, não vos amoldeis. Ou seja, não se amoldem ao padrão desse mundo. Ai, que legalzinho. Que legalzinho. A responsabilidade de criar os seus filhos de acordo com aquilo que Deus quer, não é? É de vocês. Amém? Mas vou seguir aqui, eu abri um parênteses muito grande, né? Então, o que acontece quando você tem que disciplinar um filho? E talvez isso seja coisa que eu mesmo que tive que aprender. Está aqui meu filho João, que no começo, ele nem lembra, porque ele era muito pequenininho, né? Onde eu cruzei essa linha aqui várias vezes, até que Deus me chamou a atenção através da Tomasa. Eu já contei isso, não quero me repetir. E ele me mostrou como deveria ser. Então, mães, uma coisa importante. Precisa ensinar suas filhas, seus filhos, ao que fazer e ao que não fazer. Certo? Instruir. É treino. É treino. Pôs a mão lá, pim, né? É treino. Não tem jeito. Quando é pequenininho, tem que ser. Não é? Ok? Então, quando tem um problema, 3 regras básicas. Seja clara. Pais, nós também, né? Seja convincente e seja compassivo. Ou seja, não é para quebrar o filho de porrada, né? Ou seja, tenha compaixão. Uma regra básica fala, na hora que fez uma coisa muito errada, né? Não é para bater na hora. Espera, fala, ó, você vai apanhar. Você vai apanhar. Pensa, né? Não, mas não sei o quê, pô. Você vai levar. Depois, com muita calma, vai e repreenda. Pode dizer para vocês que isso aqui pode salvar o futuro do filho de vocês. Amém? Amém? Segunda fase, na adolescência. E aí sim, ensine. Ensine. Qual será a diferença disso, né? Num você fala como fazer, certo? Ensina a pensar, que é certo e que é errado. Agora é hora de ensinar o como. Como pensar? Como avaliar? E é interessante que, voltando para Efésios 6, ele fala lá, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, para honrar o pai e a mãe já é diferente, não é? Não é só, tem que pensar, já é uma outra fase da vida. Né, Davi? Você tem que saber, poxa, como é que eu posso honrar meu pai e minha mãe? Eu tenho que saber como. O que honra meu pai e minha mãe, o que desonra meu pai e minha mãe. Né? Então, o primeiro trecho, lá, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, é taxativo. Né? Aqui, parece ter mudado o destinatário. Não é mais uma criança, mas alguém que se quer ensinar como pensar. Okay? Definir o que é bom e o que é ruim. Então, tudo indica que nós estamos falando já com adolescentes aqui. Né? Ok? Então, é como matemática. A partir daqui, a partir que a criança faz 12, 13 anos, entra na adolescência, conhecida como aborrecência, né? Certo? Está na hora da gente ensinar o processo. O processo. Né? Por que tal coisa é boa? Por que tal coisa não é? Diz que é que nem matemática. Eu sei que o Brasil, infelizmente, tem muitos... O pessoal, a maioria de nós não gosta de matemática. Eu sempre gostei de matemática. Por quê? Porque eu tive a felicidade de ir numa escola pública, onde eu estudei, quando eu fiz o ginásio, né? De pegar um professor que gostava de matemática e ele ensinava, sabe aquela equação primeiro e segundo grau? Ele ensinava como chegar no resultado e, no final, tinha uma coisa que eu nunca mais vi no ensino aí, ele punha lá, CQD.
como queríamos demonstrar. Ele demonstrava a matemática, ele chegava naquela fórmula que a gente aprendeu, como chegar naquela fórmula. E aquilo me encantou. Sempre gostei da matemática, né? Muitas vezes eu fiz aquele caminho para poder chegar lá, né? Mas, se você teve menos felicidade do que eu, e você teve um professor que, por falta de paciência ou por falta de habilidade, só colocou lá, ó, aquele A2 ao quadrado mais B2, não sei o quê, é igual, e pôs o resultado direto lá, e nunca te explicou como chegar naquilo, fala, decora. Você provavelmente é um daqueles que odeiam a matemática. Queridas mães, na vida é igual. Você quer que seu filho seja um adulto, maduro, que faça as coisas bem? Ensine o processo. Por que é ruim? Por que é bom? Quando é criança, pequenininha, não é bom ou é bom, não é? Depois, quando começa a entrar na adolescência, é função de vocês explicar o porquê. Amém? Tudo bem? Ah, mas que coisa, nós estamos fugindo da Bíblia. Gente, isso está na Bíblia, ok? Isso é bíblico, isso é ensinamento, é sabedoria de Deus. Interessante que Lucas 2 conta a história quando Jesus chegou nessa fase da vida. Lucas 42 fala assim, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Amém? Jesus. No versículo 46, fala lá, só para vocês saberem, Jesus ficou, todo mundo voltou, estava toda uma turma lá, a família, todo mundo lá de Nazaré, foram para Jerusalém, e aí voltaram para Nazaré depois da festa. E cadê o menino? Cadê o menino? Não está com a Tomasa, está com a Belquis, está com não sei o quê. Cadê? Chegaram lá, cadê o menino? Desespero na família, voltam correndo para trás e encontram ele no templo. Amém? Aí, versículo 46 fala assim, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Normalmente a gente vê esse texto para ver assim como Maria sofreu, por que o menino fez aquilo, mas a coisa mais interessante aqui que eu queria chamar a nossa atenção, Jesus estava justamente na fase de fazer essa transição, né? Ele estava deixando de ser criança e ele estava começando a fazer os porquês. O texto fala aqui que ele estava lá ouvindo e fazendo perguntas para os mestres. E, logicamente, por quem ele era, ele já tinha um bom entendimento das coisas. Amém? Assim são os nossos filhos. Interessante que o versículo 4 de Efésios 6 fala assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Não irritem seus filhos. Então, como nós podemos irritar os nossos filhos? Por coisas que fazemos, tipo falta de paciência, gritaria, palavras e atos de disciplina injustos. Por exemplo, você bateu por qualquer coisa. Qual de nós não levou um tapa? Na verdade, eu posso dizer que eu fui abençoado por isso. E já contei isso para vocês também. Eu levei uma chinelada do meu pai. Eu tinha 3 anos de idade e eu lembro até hoje. Mas eu tenho plena segurança que eu merecia aquele tapa por todos os pontos da minha vista. Não vou contar aqui o caso, porque eu já contei. Alguns de vocês já estão carecas de saber. Mas eu fiquei brigando com ele por causa da televisão lá. E até que ele me deu aquela chinelada, aquele dia eu aprendi. Depois daquele dia ele só olhava para mim e eu já entendia tudo. Certo? Então, não sei qual é a sua experiência. Então, a gente pode irritar um filho batendo injustamente. Não é? Falando coisas injustas, espírito crítico. Mas você também pode irritar seu filho deixando de fazer coisas. Falta de reconhecimento, falta de elogio, falta de incentivo e até mesmo de um abraço, muitas vezes. Amém? Mas, sobretudo, tratar o filho, um filho adolescente como criança, irrita. Tratar um adulto como adolescente, irrita. Reclamação comum. Quem ainda não escutou isso? Pais e mães aqui, né? Você está me tratando como uma criança. Você está me tratando como adolescente. Outro dia eu escutei isso do João, numa coisa que eu vacilei lá, né? E acontece, a gente pisa na bola, não é? A gente tem que aprender essas coisas, como conviver.
e que fase nosso filho está. É interessante, né, que o que a gente tem que falar para os filhos? O que a gente tem que ensinar? Deuteronômio 4 fala assim: apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a vida e contem-nas a seus filhos e a seus netos. Talvez isso é uma coisa que a gente está perdendo. Por quê? Você está muito ocupado com o seu celular, com o Facebook, com o Instagram, com o seu trabalho, com as suas brigas, e não sobra tempo para os moleques, não é? E, de repente, você sentar com o filho, jogar a conversa fora, pode mudar o futuro dele, sabia? Mudar o destino dele. A atenção. O menino se sentir que ele tem um pai, que vale a pena. Ok? E Deuteronômio 6 ainda fala assim: que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, tempo, gente. Tempo. Tempo de qualidade com os filhos é fundamental. Amém? Eu sei que a gente está vivendo num mundo, e já há muito tempo a gente tem pais aqui que trabalharam a vida inteira, mães também, não é? E acaba sobrando pouco tempo para as crianças, mas é fundamental esse tempo. Ainda que o número de horas seja pequeno, que o pouco tempo que tenha, a qualidade seja alta. Amém? Que seja atenção para eles mesmos. É muito importante. E o melhor método de ensino é fazer perguntas. Fazer perguntas. Treine isso, e é muito importante, tá? Outro dia, em alguns grupos que a gente tem, passaram aí algumas coisas, né? Ou seja, você quer saber como perder um adolescente? Diz para ele, faça assim ou faça assado. Acabou para ele. E acabou para você. Perdeu a atenção. Né? Mas se você perguntar para ele, por que você está fazendo assim? Como você poderia fazer isto? O que vai acontecer se você fizer isto? Ou se você não fizer? Isso pode mudar a perspectiva do seu adolescente, do seu filho, da sua filha, e ele começar a pensar, né? O que vai acontecer comigo? Não é? Então, essas perguntas são muito importantes. Elas são tidas, né, no material que a gente compartilhou aí, perguntas poderosas, porque elas são simples, elas são objetivas, mas fazem a pessoa pensar, ok? E evitam aquelas respostas vagas que a gente tem. Então, se você perguntar para o seu filho adolescente, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou condenado? Pergunta a você isso hoje também, embora você já não seja adolescente. Se Jesus voltasse hoje, como é que ele olharia para você? Será que não vale a pena a gente explicar isso para os nossos filhos bem explicado? Mostre-lhes o porquê, ensine-lhes o processo, e eles aprenderão e responderão adequadamente a vocês. Amém? E aí vem a última parte, na idade adulta. E aí a instrução bíblica, a gente pode dizer, é confie. Confie. Mas, de repente, passa pela minha cabeça, mas meu filho é um destrambelhado. Certo? Mas a gente tem que confiar naquilo que a gente pôde passar para ele, até os 20 anos, 19 anos, ou confiar no Deus que a gente tem, que vai fazer. E aí, por isso, o ministério de oração é tão importante, né? Lembro sempre do ministério de Déboras, né? Mães de joelhos, filhos em pé. Bem? Então, talvez essa seja uma parte muito importante daquilo que vocês têm que fazer. E só para entender por que esses 20 anos é assim, porque como é que a Bíblia fala? Porque muitas pessoas falam, mas meu filho é solteiro, né? Então, e aquele versículo lá fala, porque por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, né, e eles se tornarão uma só carne. Tudo bem. Então, ali tem uma divisão, né? Ah, meu filho vai deixar. Então, ali ele deixou de ser adolescente? Não. Não é isso que a Bíblia fala, tá? Seu filho pode
nunca casar, por exemplo. Existem pessoas, né? Filho, filha, celibato, né? Não sei. Por vontade própria ou pelas oportunidades da vida. Deus pode deixar um filho e uma filha solteiros. E ele vai ser tratado como adolescente a vida inteira? Não, não é? Certo? Então, só alguns versículos aqui para mostrar para vocês. Êxodo 30 fala: todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Interessante, né? Falando de dízimo, falando de ofertas ao Senhor, na Bíblia está claro, 20 anos para cima tem essa responsabilidade. Números 1, versículo 3, fala: você e Arão contarão todos os homens que passam a servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. No Brasil é 18, né? Mas a gente tem mas não tem um marco tão claro na parte emocional, né? A gente só tem isso aí legalmente, mas depois na parte emocional. E tem um mais pesado ainda, Números 14, versículo 29 em diante, ele fala assim: cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Todo o povo que se queixou no deserto sobre Deus, né? Em 6 meses era para ele estar na terra prometida, eles continuaram falando: não, por que o Senhor tirou a gente do Egito, que estava muito bom lá a gente comia, eram escravos, mas lá a gente comia, lá era maravilhoso, né? Quando você vira as costas, tudo que fica para trás parece bom. Deus falou: olha, todos os adultos que estão aqui não entrarão, por isso eles peregrinaram 40 anos no deserto. E é interessante, qual foi a divisão? Então, se tinha lá um rapaz de 19, foi considerado adolescente, e ele entrou. Mas os de 20 anos para cima, não. Então, tenho essa marca como uma marca importante na Bíblia. Amém? E aí é interessante que parece que fala aos adultos aqui no final de Efésios 6. Fala: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3 fala: para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Amém? Então, para que tudo te corra bem. Eu acho que isso é a parte mais importante, né? Honra teu pai e tua mãe. Filhos, não sei qual que é a tua história com a tua mãe, com o teu pai. Honra para que tudo te corra bem. É uma promessa bíblica, amém? O tempo de vida vai ser uma consequência disso. Então, se a gente pudesse resumir isso, já chegando ao final, assim, na infância o foco é o conteúdo. O quê? O que fazer e o que não fazer. Na adolescência o foco é o processo. O como fazer. O porquê fazer. Amém? E na fase adulta, o foco é a confiança em Deus e nos seus filhos. Confiar de que Deus está agindo. E eu queria terminar com um exemplo bem prático de Maria. Em João 2, e eu estou trazendo ali a Nova Almeida, fala assim, a partir do versículo 1, diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convocado com os seus discípulos para o casamento. Bem? Todos nós conhecemos a história, né? Versículo 3 fala: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Tipo, que tenho eu contigo, né? Algumas versões falam. Ainda não é chegada a minha hora. E ela então falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Você já parou para pensar nessa passagem aqui? Vou chamar um pouquinho a memória de vocês. Para você pensar um pouquinho o que pode ser isso aqui. Eu vi isso uma vez, eu achei muito legal, né? A confiança de Maria nesse episódio chama atenção, não chama? Jesus chega para ela, você imagina lá, ela está lá no casamento, ela devia ser algum parente, porque, lógico, até Jesus e os discípulos foram convidados. Alguns chegam a dizer que foi o casamento do João, mas eu não diria isso, né? Mas era alguém conhecido, porque chamou Jesus, chamou os discípulos, ok. Eles estão lá no casamento, de boa, brincando, pulando, e aí acaba o vinho, Maria deveria estar envolvida ali, né, ajudando na organização, e aí ela chega para Jesus,
Você imagina, ela sabendo quem Jesus era, o Filho de Deus, sabendo toda a promessa. Se ela nunca tivesse visto nada, ia ser estranho, né? Pelo menos ela ia falar, Jesus, né? Será que dá para fazer alguma coisa? O que você acha que a gente pode fazer aqui? Eu estou achando que vai ficar muito chato para os convidados, mas não. Ela olha para Jesus, chega até Jesus e fala, eles não têm mais vinho. E foi mais ou menos o que Jesus... E eu, mãe, não é hora ainda. Não chegou a minha hora. Mas ela, imagina, Jesus aqui e os servos aqui. Ela olha para Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus, mãe, não sei o que a senhora quer que eu faça? Ela olha para os servos e fala, façam tudo o que ele disser. E sai. E a coisa acontece, né? Ainda aparece... E sai. Então, mãe... Ela sabia o potencial do filho. Né? Ela sabia o potencial do filho. Dá até para a gente imaginar aqui, a Bíblia não conta, né? Tem até algumas Bíblias, alguns evangelhos pseudo aí, né? Evangelhos que falam algumas coisas de Jesus quando era menino. Mas fica imaginando aqui, só para a gente se divertir um pouquinho com a situação, né? Imagina Jesus lá, menino, aí de repente vai todos os meninos, os outros irmãos de Jesus lá, não é? Que Maria teve outros filhos, a Bíblia fala, não é? E aí, estou indo lá, aí vamos para a praia, né? Vamos lá na beira lá do mar lá da Galileia, tudo mais, vamos entrar. E de repente ela olha e Jesus começa a andar lá. Menino, Jesus, vem cá. Faz que nem os outros meninos, afunda. É para entrar na água, Né? Tudo bem. Aí um dia está lá em casa, e Jesus trabalhando lá, ajudando o pai com uma obra, ou fazendo lição da escola, não sei o quê. Jesus, oi mãe, vai até a coisa para mim, que a gente vai ter o jantar aqui, eu preciso de umas flores. Né? Mas ele olha, mãe, eu preciso acabar esse negócio aqui, não vai dar tempo. Ninguém viveu isso nunca, né? Mãe, eu estou aqui fazendo essa coisa e não dá, não vai dar tempo. Jesus, eu preciso das flores, nós vamos receber gente, é muito chato, né? Aí Jesus para. Mãe, oi, olha de novo no vaso lá. Aí ela olha no vaso, tem flores, né? Será que alguma coisa dessa? Isso não está na Bíblia, por favor, não estou aqui falando de uma nova doutrina nem nada. Mas alguma coisa ela viu para poder chegar naquela hora e falar para Jesus, eles não têm mais vinho, façam tudo o que ele disser. Amém? E realmente foi. E Jesus fez aquele momento, foi o primeiro sinal de Jesus. Ele transformou a água em vinho. Mas será que era o momento certo? Interessante que, nesse momento, é como que Maria estivesse olhando para o menino, cara, 30 anos, sai de casa, vai fazer. Pô, você não é filho de Deus? Eu escutei, o anjo falou comigo, antes de você nascer, não sei o quê, e você está aqui ainda, jogando videogame? Vai, meu, vai. Aí ele foi. Mas quando ele foi, ela teve medo. Os irmãos começaram a achar que ele estava maluco, ele estava fazendo coisas, curando, ficando nas casas. E eu não vou projetar aí, vou projetar só um pedaço, mas em Marcos, no Evangelho de Marcos 3, vai falar que... Então Jesus entrou numa casa e estava lá se reunindo, pregando, curando, passava o dia inteiro, e fala que eles não conseguiam nem comer. E aí você imagina, vocês, mães, né? Então começou a se preocupar com o seu filho, tá? E o versículo lá fala que quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para pegar Jesus dele, ou seja, para retomar Jesus, porque eles falaram que ele estava fora de si. E aí o texto segue e fala que 1 hora, então, Jesus estava lá numa casa, falando, curando, e aí quando vê Maria e os irmãos de Jesus chegam na porta, querendo chamá-lo. E aí chegam para Jesus e falam, olha, tua mãe está aí na porta. E aí, qual é a resposta de Jesus? Está no versículo 33 de Marcos 3. Fala assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então ele olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus,
este é o meu irmão, minha mãe e minha irmã. Minha irmã e minha mãe. O que a gente pode interpretar disso? Jesus precisou de Maria, precisou ser instruído por Maria, precisou ser treinado por Maria, foi alimentado por ela. Veio a adolescência, ele começou a mostrar para ela, olha, eu preciso ficar na casa do meu pai. E aí ele não estava mais falando de José, infelizmente, ele estava falando do Pai Celestial, que é Deus. Ele foi crescendo, até ele virar um adulto. Só que para Maria, foi difícil esse passo para ela. Foi difícil esse passo. E ela continuou querendo manter o controle da vida dele, aparentemente, pelo que a gente pode depreender da palavra. E aí chegou um momento que Jesus teve que falar para ela, Maria, você é minha mãe amada. Eu estou aqui parafraseando. Mas a partir de agora, Maria, você é minha irmã. Queridas mães, e a gente fala isso até com um pouco de peso no coração, mas quando eu olho para Ana, por exemplo, minha filha, não vou falar mais velha, né? Minha primeira filha, né? E até o João, que já tem idade, né? Então, quando eu vejo a Ana hoje, eu sou o pai da Ana, eu tenho amor pela Ana, a Tomasa também tem, mas a Ana é nossa irmã em Cristo, entende? Toda a influência, todo o ensinamento, todas as coisas que a gente poderia ter passado para ela, e para o João também, a gente já passou. Qual é a nossa função agora? Agora nós somos irmãos de fé e nós só podemos confiar de que Deus vai realizar a obra que Ele começou na vida deles. Amém? Confiar em Deus e confiar no melhor que Deus já plantou no coração deles e que pode sair do coração deles. Essa é a nossa função. Queridas mães, eu sei que várias de vocês têm filhos já adultos. Alguns estão aqui, outros não, não é? Seu relacionamento com seus filhos agora é de ser aquele oásis. E é interessante que Maria passou esse momento, ela poderia ter ficado zangada, né? Tem pai que é assim, não é? Tem mãe que é assim, não é? Não quero mais saber. Me falou uma coisa que eu não queria ouvir, nunca mais vou querer falar com ele, nem nada. Maria, aparentemente, teve a maturidade suficiente e o amor suficiente para saber que Jesus ainda ia precisar dela num outro sentido. E se você ler qualquer um dos evangelhos, você vai ver que no final da vida de Jesus, Maria, eu não sei se ela foi rejeitada pelos outros filhos, que não entenderam. Tiago, por exemplo, que escreveu a carta ao Tiago, era irmão de Jesus, e ele veio aceitar Jesus como filho de Deus só depois que Jesus morreu. Não se sabe se Jesus se apresentou a ele depois de ressuscitado ou não. A Bíblia não conta. Talvez eles tenham rejeitado Maria por ela ter depois seguido Jesus. Maria andou com Jesus. Não é? A Bíblia nos conta isso. Então, e ela sofreu aos pés de Jesus quando ele morreu. Então, mães, que o exemplo de Maria possa ser um bom exemplo para vocês. Nem todos os exemplos que a gente tem na vida são exemplos, faça isso, faça isso. Alguns exemplos são, não faça isso. E Maria nos deixou alguns exemplos também do não faça isso, amém? Que você possa aprender com isso. Então, resumindo aqui, né? Ação recomendada a cada fase, na infância instrua, treine, na adolescência ensine, na idade adulta confie. Amém? E aí você pode estar pensando, mas isso eu não gostei. Eu não gostei. Eu não entendo assim. Eu quero fazer diferente. Eu quero continuar controlando. Eu quero meus filhos embaixo da minha asa. Não importa se eles têm 30, 40, 65. Não é? Eu diria para você assim, esse é um ensinamento que a gente pode depreender da Bíblia, amém? E teve um momento em que algum ensinamento bíblico, e aqui eu termino, prometo a vocês, João 2,
né? Também fala disso. Um momento em que Jesus falou várias coisas pesadas sobre doutrina, sobre quem ele era, como deveria ser, e as pessoas olharam aquilo e falaram, duro esse discurso, quem pode aguentar? Não, não queremos. E a Bíblia fala que muitos daqueles que o seguiam abandonaram, saíram. E aí Jesus chega para os 12, olha para os 12 e viu que eles também estavam resmungando ali, e ele faz essa pergunta que está no versículo 67. Vocês também não querem ir? E aí Simão respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Eu queria que você fechasse teus olhos para que a gente pudesse orar nesse momento. E eu queria te dizer que o ensinamento bíblico, quanto mais a gente vai vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo, ele vai destoar. Ele vai divergir daquilo que você escuta, das pessoas à sua volta, da mídia, talvez de uma ou outra terapeuta também, mas o que a gente tem aprendido, a nossa experiência de vida, é que quando nós seguimos os parâmetros e ensinamentos que o Senhor deixou para nós, nossa vida pode ser muito diferente, porque só Ele tem, na verdade, as palavras de vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero que o Senhor olhe para cada mãe aqui, para cada pai também, e para cada filho. E queria pedir em especial que o Senhor e eu me incluo também, ó Pai, nessa mesma oração, pedindo que o Senhor possa nos dar da sua sabedoria, daquela sabedoria que excede todo o entendimento, daquela sabedoria que vem do alto. Nos ensina, Senhor, a tratar nossos filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam já adultos, da forma correta, equilibrada, da sabedoria que vem do alto. E que a nossa fonte de ensino, a nossa fonte de aprendizagem, seja a sua própria palavra, Senhor. Que ela é rica, ela é sábia, ela é eficaz. E ela nos ajuda, Pai, a discernir, separar o joio do trigo, separar o certo do não certo. E que em Ti a gente possa cada dia, Pai, crescer em entendimento, para que nossos filhos e filhas sejam abençoados, para que nós um dia, nós que somos filhos e filhas, que ainda não somos pais e mães, um dia também possamos ser pais e mães abençoadores, Senhor. Tudo isso nós te entregamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido este vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.